Feliz sábado a todos, sejam muito bem-vindos a essa transmissão ao vivo. Eu estou aqui pelo Instagram e também aqui pelo Facebook. Feliz sábado, graça e paz a todos vocês. É com alegria que eu começo esse momento de reflexão. São exatamente 10 horas e 30 minutos do dia 11 de julho de 2020. Vocês possivelmente devam estar com saudades da igreja, de nos reunirmos presencialmente. E talvez assim eu tenha uma boa notícia para te dar. A partir do sábado que vem, nós vamos transmitir os cultos ao vivo aqui pela Igreja Central de Osasco. E vou fazer arranjos também com hoje à tarde com a liderança do Kennedy, para que nós possamos também fazer as transmissões ao vivo a partir da Igreja do Kennedy, a partir do quarto sábado deste mês. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, e nós vamos começar aqui com uma breve oração. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai e nosso Rei, louvamos o nome do Senhor na manhã deste dia de sábado e pedimos ao Senhor que nos ilumine a mente, concedendo facilidade para que possamos compreender o texto da Bíblia e para que possamos também ter comunhão com o Senhor. Estamos vivendo tempos diferentes. Nossa geração nunca viveu momentos como estes, mas que estes momentos possam proporcionar a cada um de nós a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Que a nossa fé esteja firme, fortalecida e que nós possamos viver independente das circunstâncias que nos cercam. Esteja com as igrejas Central de Osasco e do Kennedy e que cada um dos irmãos, cada um dos amigos que estão aqui me acompanhando, aqueles também que não estão aqui, que eles recebam bênçãos sabáticas, bênçãos que o Senhor concede para aqueles que de fato observam este dia. Senhor, fica conosco e que ao lermos o capítulo 7 do Evangelho de João, a segunda parte, possamos ser ricamente abençoados. É por Jesus que oro e agradeço. Amém. Eu convido você para abrir a Bíblia no quarto Evangelho, o Evangelho segundo João. Aqui no capítulo 7, nós vamos estudar a partir do verso 25. Quarta-feira nós estudamos do versículo 1 até o versículo 24 e hoje nós vamos do versículo 25 até o 53. Não se assuste com a quantidade de versos, eles são necessários para que a gente possa ter a compreensão, o panorama do capítulo, e certamente vai ser muito bom estudarmos aqui o capítulo 7. Ok? Você já encontrou? Se você encontrou aí, digite achei, né, ou digite amém, e nós vamos ler aqui o texto bíblico nesta manhã. João capítulo 7, a partir do verso 25, diz assim: Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuraram, perdão, não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, chamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora.
E contudo, entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Só contextualizando você, quarta-feira a gente introduziu o capítulo 7, mas eu quero fazer uma breve recapitulação. Jesus aqui, ele está na festa dos tabernáculos. Era uma festa onde os judeus iam, uma festa anual, e estava entre as três festas que obrigatoriamente os judeus iam para Jerusalém. Judeus de diversos lugares, de todas as partes do país e de todas as partes do mundo onde havia judeus, tanto é que aqui menciona a dispersão, né? Justamente os judeus que estão fora da nação, fora de Israel. Jesus aqui, ele está no meio dessa festa. Na verdade, ele não foi no início. As famílias iam ali, elas iam em grupo mesmo, eram peregrinações que saíam dos seus lugares e iam em direção à cidade de Jerusalém. Os irmãos de Jesus haviam chamado Jesus para o acompanharem e até haviam incentivado que Jesus fosse com eles. E Jesus não foi. A princípio, Jesus não foi. Ele disse que não havia chegado a hora dele, tudo. E ele falou assim: subam vocês primeiro, depois eu. E aí depois ele decidiu ir. Na verdade, Jesus não quis ir com os irmãos, porque os irmãos não acreditavam em Jesus como sendo o Messias, mas queriam tirar uma, vou usar uma expressão aqui bastante brasileira, né? Queriam tirar uma casquinha, né? Eles queriam se aproveitar da fama de Jesus. Quem sabe sobraria alguma coisa para eles, né? Vai que Jesus conseguiria realmente implementar alguma espécie de revolução, alguma espécie de mudança no país e eles aproveitariam a carona e iriam no vácuo ali da fama de Jesus. E Jesus, sabendo disso, não quis se associar com esses irmãos filhos de José, né? Jesus foi depois e a Bíblia diz que no meio da festa Jesus apareceu e as pessoas estavam ali na festa procurando Jesus. Porque Jesus, muitos tinham vindo da dispersão para conhecerem a Jesus, tinham ouvido a fama dele e foram para lá para conhecer a Cristo, mas eles não o encontraram. E de repente Jesus se acha aqui ensinando no templo. E Jesus ensina no templo e quando os judeus o procuram ali e a multidão cerca Jesus, Jesus fala para eles o seguinte, verso 18 aqui do capítulo 7. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Aí Jesus começa a falar realmente de que ele foi enviado do Pai. E aí o verso 19 diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Então, Jesus ele toca aqui no ponto sensível, porque muitos estavam ali realmente com uma intenção de curiosos, queriam ver Jesus, queriam conhecer, mas havia um grupo que procurava matar Jesus. E aí Jesus faz um argumento, ele fala da lei de Moisés e ele fala de propósito justamente para poder argumentar com relação a esse ponto. E a lei de Moisés ela vai aparecer lá no final desse capítulo. Por isso que eu estou recapitulando, para você entender. Nicodemos vai levantar, vai evocar a lei de Moisés aqui no final do capítulo.
E Jesus continua, ele fala assim, verso 21, replicou-lhes Jesus, um só feito realizei e todos vós admirais. Jesus está falando aqui da cura do paralítico do tanque de Betesda. Verso 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus aqui fala da incoerência com que os judeus ali da época lidavam com a lei de Moisés. Eles, para uma coisa, eles apresentavam a lei, e para outra, eles faziam conforme a tradição, né? Então, Jesus está falando justamente, está confrontando eles com a incoerência, né? Dois pesos, duas medidas. Eles circuncidavam pessoas, meninos, aos sábados, mas não permitiam a cura de uma pessoa no dia de sábado. Aliás, o problema aqui realmente foi por conta dele ter carregado a cama, que eu já disse que essa cama aqui era uma esteira, né, que ele carregava no dedo mesmo, não tinha trabalho nenhum ali com aquilo. Então, Jesus está confrontando a incoerência a incoerência interpretativa do judaísmo da época ali do primeiro século, que permitia, na verdade assim, não era exatamente o judaísmo, mas a própria Torá mesmo permite a circuncisão, porque ela deveria ser feita ao oitavo dia e poderia cair num dia de sábado. Então era permitido circuncidar alguém. E e eles diziam que estavam obedecendo a lei de Moisés ao circuncidarem, mas não era permitido curar no sábado, o que é realmente incoerente, porque o dia de sábado é um dia para a cura, é um dia para a libertação das enfermidades. Então, Jesus estava mostrando a incoerência interpretativa deste grupo. E aí, Jesus fala assim: não julguem segundo a aparência, mas pela reta justiça. Ou seja, sigam a justiça, sigam a lei. E aí, o verso 25, a gente leu do 25 ao 36, que o texto diz aqui que não é este que estão procurando matar? Por que ninguém faz nada? Ele está falando abertamente. E Jesus falou abertamente mesmo que ele tinha sido enviado pelo Pai. E ele diz assim: olha, vocês estão procurando me matar, mas vai chegar um momento em que vocês vão me procurar e não vão me encontrar, né? Ou seja, aproveitem agora esse momento aqui, né? Não para matar, né? Mas para crer. E o verso 31 fala isso assim: contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? E os sinais aqui, repito, é um termo técnico no Evangelho de João. É a palavra semeion, e ela significa sinal, no sentido realmente de uma demonstração, uma evidência, uma prova da identidade, né, de Jesus. Jesus aqui está se demonstrando, se revelando, está sinalizando que ele é o Cristo, que ele de fato é o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o próprio Deus. Então, o raciocínio dessa multidão, ou dessa parte da multidão que creu, é um raciocínio bem interessante. Porventura, quem vier depois vai fazer sinais maiores do que o que ele está fazendo. Ele é o próprio Cristo. Então, muita gente acreditou ali em Jesus. Mas nem todos acreditaram, né? Mas muitos acreditaram. E o verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, aqui o texto está fazendo uma ligação com o que ele falou anteriormente, de que haveria um momento em que eles o procurariam e não achariam, que seria por ocasião da glorificação mesmo, quando ele saísse deste mundo, quando ele
após a sua morte e ressurreição, ascenderia aos céus e eles não conseguiriam mais encontrá-lo. E havia uma confusão, será que ele vai pregar lá com os crentes da dispersão, né, com os judeus da dispersão, aqueles que não estavam ali dentro da geografia, dos limites geográficos de Israel? Mas Jesus falava de maneira figurativa aqui mesmo, né? E ele fala no último dia da festa, olha, se alguém tiver sede, venha a mim e beba de graça, né? Beba da água. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Verso 40. Então, eu vou voltar nessa parte da água aqui, tá? Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros, ele é o Cristo. Outros, porém, diziam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então eles começaram a discutir ali da onde viria o Cristo, né? Porque ele disse que ele foi enviado do Pai, mas sabiam que ele tinha vindo da Galileia. Jesus morou em Nazaré, e ele foi conhecido como Jesus de Nazaré. Mas poucos ignoraram aqui, ou muitos ignoraram, desculpa, o fato dele ter nascido em Belém, né? Tanto é que mencionaram, mas o Cristo não viria de Belém, ele não nasceria lá, relembrando a profecia de Miqueias, né? E ficaram nessa discussão. E Jesus falou assim: olha, se alguém quiser, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que Jesus introduz esse discurso aqui, essa fala, no meio dessa festa? E essa fala aqui, ela parece deslocada, essa fala aqui parece mais que tem a ver lá com a mulher samaritana, lá no capítulo 3 do Evangelho, e não tem nada a ver aqui com o que está acontecendo agora aqui no capítulo 7. Mas olha, uma coisa muito interessante que acontecia na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, como eu disse, ela acontecia uma vez ao ano. Ela acontecia uma vez por ano. E era a última festa do ano. As festas em Israel, elas tinham um propósito didático. Deus introduziu as festas para ensinar o povo com as festas. A primeira festa do ano era a festa da Páscoa, e a última festa do ano era a festa dos tabernáculos, das cabanas. E essa festa, os judeus do mundo inteiro iam para Jerusalém e eles montavam suas tendas feitas com plantas, com ramos. Eles montavam nas ruas, no teto das casas. Havia uma confraternização entre os judeus. Muitos cediam os tetos das suas casas para que os peregrinos que não moravam ali em Jerusalém montassem suas tendas para que eles e suas famílias pudessem ser abrigadas durante os 7 dias de festas que era a festa dos tabernáculos aqui. E nesse período de festas, eles relembravam que eles tinham sido peregrinos, que eles tinham andado pelo deserto e que eles logo entrariam na Terra Prometida. Olha que bonito, a gente não vai estudar agora as festas, mas só para você ter um insight aqui do que eu estou falando dessa questão pedagógica. A primeira festa era a festa da Páscoa. A última festa era a dos tabernáculos. A Páscoa lembra a libertação do Egito. E os tabernáculos, lembra que eles foram peregrinos no deserto antes de entrarem na Terra Prometida. Olha que bonito, que bonita a imagem aqui. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ele nos liberta do poder do pecado e da culpa do pecado, e ele nos faz caminhar pelo deserto desta vida, cuidando de cada um de nós, protegendo, provendo água, provendo alimento. E nós, por enquanto, estamos habitando em locais temporários, em casas temporárias. Nosso mundo não é aqui.
né? Nós estamos aqui como peregrinos e nós estamos aguardando a terra prometida. Então a festa dos tabernáculos era uma lembrança, sim, de que eles tinham caminhado pelo deserto. E era também uma lembrança de que eles entraram na terra prometida. Ou seja, tabernáculos faziam uma espécie de dobradiça entre deserto e terra prometida. Então isso fazia sempre eles se lembrarem que eles foram peregrinos até entrarem na terra. E Jesus fala assim que se alguém tiver sede, quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus usa essa imagem aqui porque na festa dos tabernáculos havia uma cerimônia que envolvia água. Os sacerdotes traziam água das correntes do Cedron, que ficava ali entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Eles pegavam a água, levavam até o templo e junto ali ao altar, no pátio dos sacerdotes, havia duas bacias bem próximas ali ao altar. E essas bacias, elas eram bacias que eram canalizadas e um conduto de água levava as águas que eles despejavam ali. Eles pegavam e despejavam numa cerimônia, eles despejavam a água do cedron e despejavam vinho, despejavam suco de uva. E essas águas se juntavam num único cano, numa bacia água e na outra bacia vinho, suco de uva. E elas se juntavam num único conduto. E esse conduto, esse aqueduto levava esta água misturada com o suco de uva até o Cedron. E o Cedron levava essas águas até o Mar Morto. E você sabe que o Mar Morto tem esse nome justamente porque não tem vida, né? Não tem peixes, né? Ele é um rio morto, porque é um rio muito salgado, né? Perdão, um rio não, é um lago muito salgado, né? É um grande lago, na verdade é muito profundo, é uma das partes mais profundas da Terra, fica abaixo do nível do mar, né? Abaixo do nível do mar. E assim, é muito salgado, extremamente salgado, que você vê assim formações de sal na água ali, né? Parece areia, mas areia branca, mas na verdade é sal aquilo ali. E essas águas do Cedron desaguavam ali no Mar Morto. É por isso que Jesus fala que do seu interior, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está fazendo com que o leitor, a audiência dele aqui e o leitor posterior, João registra, justamente para que tenha essa imagem aqui. A imagem de que aquelas águas ali na cerimônia eram águas que iriam trazer vida. Vida. E Jesus está dizendo assim: olha, quem quiser, venha e beba da água que eu vou lhe dar. Jesus está se colocando como essa água restauradora que traz vida. E essa imagem dessa cerimônia é uma imagem muito bonita, muito bonita. Vamos aqui para a última porção que a gente vai ler aqui nesta manhã, que é do verso 45 ao 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta peble que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Nicodemos aqui evoca a lei. E ele fala assim: por acaso a nossa lei é injusta? Nós julgamos um homem sem antes ouvi-lo? Então, Nicodemos faz essa defesa de Cristo
justamente porque ele tinha sido impressionado lá no capítulo 3, né, por aquele encontro com Jesus, né? Nicodemos tinha sido fortemente impressionado e Nicodemos aqui se levanta em defesa de Cristo. E eu quero terminar aqui a nossa reflexão na manhã desse sábado pegando dois pontos. Esse ponto da água viva, de rios que fluirão de água viva, e esse ponto aqui de que jamais alguém falou como este homem. Os guardas que foram prender Jesus disseram: ninguém jamais falou como este homem. E aí os príncipes aqui, os fariseus, os sacerdotes, eles falaram assim: olha, vocês também foram enganados. Já não basta essa peble, né, que os judeus chamam, o judaísmo chamava de Am Haaretz, né, povo da terra. Era um termo pejorativo para dizer de pessoas incultas, de pessoas que não tinham o mínimo conhecimento. E assim, esse pessoal aqui é facilmente enganado. Por acaso alguém de alta estirpe, né, creu nele? Interessante, né, que algum tempo depois, claro, Jesus de ter ido para o céu já, ter sido glorificado, o, a pessoa mais assim, o melhor que Israel tinha produzido veio a crer nele, que foi Paulo, né? É curioso, Deus ele trabalha de um jeito que a gente não compreende, né? Eles aqui orgulhosos de dizer assim, ó, nenhum de nós creu. Nós somos o cérebro da nação e nós não cremos nele. Mas aí o texto de Atos vai dizer que Paulo creu, vai dizer que muitos sacerdotes aceitaram a fé. Olha que coisa linda, né? O evangelho realmente ele confunde os sábios, né? E ele muda o coração dos simples. Deus aqui realiza verdadeiros milagres. E os guardas chegaram dizendo assim: ninguém jamais falou como este homem falou. Walter Wink escreveu: se Jesus nunca tivesse existido, nós não teríamos como tê-lo inventado. Jesus, de fato, ele muda situações e com uma fala dele, ele transforma corações. Ele fala: quem quiser, venha a mim e beba. Né? Beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses guardas aqui já são tocados e são transformados mesmo aqui pela palavra de Jesus. E eles falam: ninguém jamais falou como ele. Ninguém. E na sequência, Nicodemos se levanta para defender Jesus. Nicodemos que tinha, lá no capítulo 3, tido uma visita secreta com Jesus. Agora, publicamente, ele defende a Cristo. Ele defende a Cristo. Diante dos seus pares, ele se coloca numa defesa sincera, honesta, para com Jesus. É coisa linda de ver isso aqui. Meu amigo, minha amiga, são 10 horas e 58 minutos. Como é que está a sua vida? Será que sua vida é como o mar morto? Não tem vida? Eu quero dizer que na manhã deste sábado, Jesus quer proporcionar água viva para você. Água viva. E que se você crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Assim como os sacerdotes ali durante a cerimônia na festa dos tabernáculos, pegavam um pouco de água das correntes do Cedron, levavam até o templo, até duas bacias que estavam ali, próximas ao altar, no pátio dos sacerdotes. Derramavam água numa bacia, água do Cedron, derramavam suco de uva na outra bacia e essas águas se juntavam e eram devolvidas para as correntes do Cedron por um aqueduto, um canal, e dali iam para o Mar Morto, trazer vida,
simbolicamente trazer vida para o Mar Morto. Na manhã deste sábado, possivelmente a vida de Cristo, essa água e esse sangue que se misturam para trazer vida para a sua vida. Permita, permita que Jesus faça isso com você. Mas pastor, como é que eu faço isso? Seja humilde. Seja humilde. Entenda que você é um peregrino, que você está no deserto, que você está morando em casas temporárias, que você, por enquanto, é um nômade. Sabe, quando nós tivermos e calçarmos as sandálias da humildade, reconhecermos quem é Jesus, crermos nele de todo o coração, crer aqui é recebê-lo, recebê-lo, nós seremos feitos filhos de Deus. Lá no início do Evangelho, lá no início do Evangelho, nós temos aqui um texto que está no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, nem todo mundo tem a Deus por Pai. Nem todo mundo. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus no coração. Que nesta manhã de sábado, 11 horas e 2 minutos, você possa receber Jesus no seu coração e que ele possa saciar a sua sede. Porque você está no deserto, não se esqueça. Se você reconhece isso, você precisa saciar a sua sede. Aquela rocha do deserto que jorrou água para matar a sede de Israel é a mesma rocha que está clamando e chamando a cada um de nós para que possamos beber desta fonte. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra e ela saciou a nossa sede. Saciou a nossa sede. Senhor, nós reconhecemos que somos nômades, que nós não temos residência fixa neste mundo. Nós vivemos em cabanas, em tabernáculos, em tendas e estamos aguardando entrar na terra prometida. Enquanto isso, Senhor, sacia a nossa sede. Traz vida para o mar morto que há em nós. Por Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença virtual aqui. Fiquem todos com Jesus. Sábado que vem a transmissão será a partir da Igreja Central de Osasco. Nós vamos aqui divulgar os canais para que você possa assistir, para que você possa acompanhar. Então fiquem todos com Jesus. Quarta-feira eu estarei aqui ainda, mas sábado que vem nós estaremos transmitindo um novo cenário que vai ser a Igreja Central de Osasco. Um beijo, fiquem todos com Jesus.